Bom dia ao pessoal aqui do Rio, bom dia aos colegas aí dos demais estados. Nós prosseguimos hoje o nosso passeio aí por temas que na verdade são temas comuns ao ensino fundamental e ao ensino médio, por um tema que na verdade não está tanto no ensino fundamental como a gente gostaria e defende que estivesse. Então, eu vou falar hoje a respeito de problemas de contagem, que aparece tradicionalmente no ensino médio, né, sob o nome pomposo de análise combinatória, um nome bonito, para significar algo que devia ser simples. Simples porque, na verdade, é o primeiro contato que todo mundo tem com a matemática é com esse problema. O problema de contar, entender esse conceito, tá, e saber executar esse procedimento. Tá? Sem dúvida nenhuma, é por aí que todas as crianças começam o seu contato com a matemática. Né? Apesar da simplicidade do tema, os alunos normalmente, pelo menos alguns anos atrás era assim, tinham contato com isso no início do ensino fundamental, nas primeiras séries. Tá? E aí, durante todo o segundo segmento do ensino fundamental, isso era completamente esquecido, então se fazia muita coisa com temas importantes, como proporcionalidade, como a introdução à álgebra, e se esquecia completamente contagem. Tá? E contagem reaparecia quase no final do ensino médio, normalmente na segunda série do ensino médio, sob o nome análise combinatória, tá? Revestida, tá, de uma certa pompa, traduzida aí por um conjunto de fórmulas, de nomes, combinações, arranjos, permutações, e que tradicionalmente era o terror, tá, dos alunos e talvez mais ainda dos professores. Nossa experiência, alguns anos atrás, quando nós começamos esses cursos de aperfeiçoamento para professores, em tempo isso, lá em 91, nós fizemos uma enquete com os leitores da revista do professor de matemática, pedindo que eles se manifestassem sobre quais eram os temas do ensino médio que despertavam mais dúvidas e que, portanto, eles gostariam que nós abordássemos nesses nossos cursos. E aí, disparado, em primeiro lugar, veio combinatório. É grande, em geral, a insegurança dos professores quando tem que ensinar esse assunto lá no ensino médio. Em segundo lugar, qual o tema que vocês acham que foi? Probabilidade. Não, o pessoal nem falou em probabilidade. Na época, probabilidade costuma, isso é uma coisa que eu vou falar na quinta-feira, costuma ser visto como um apêndice aqui de combinatória. Não foi probabilidade não, foi outra coisa. Trigonometria. Tá? E talvez o Wagner fale um pouco sobre isso amanhã. Aliás, aproveito aqui para dar um recado dele. Ele pede para que vocês amanhã tragam calculadora, se possível. Então a gente vai ter atividades aqui amanhã que vão ser feitas com calculadora. Então é bom que para o trabalho na parte da tarde vocês tragam calculadora. Enfim, combinatório, tá, certamente é um assunto que desperta muita insegurança por parte dos professores, tá? E isso se deve principalmente à maneira como boa parte de nós tivemos nosso primeiro contato aí com problemas de contagem. Tá? Muito tarde, somente no ensino médio, tá? E muito baseado num certo jogo de adivinhação, né? No qual você tem um problema, tá? E o método fundamental é classificar esse problema como sendo um problema de combinação, de arranjo. Tá? E isso, primeiro, mesmo problemas extremamente simples não podem ser classificados nesses
nesses grupos clássicos aí de problemas. Então, se você faz isso, você só sabe resolver problemas que se enquadrem nessas categorias, o que nem sempre a gente tem. Tá? E segundo, impede as pessoas de ver a simplicidade do assunto. Tá? Porque esse é um assunto simples. Tá? Então, nós vamos falar aqui sobre métodos de contagem. Tá? E qual é o método fundamental de contagem? E que é o que a gente devia continuar fazendo com os alunos durante todo o ensino fundamental e continuar fazendo durante o ensino médio. Tá? Na verdade, livros didáticos mais recentes fazem isso, então tem um pouquinho aí de contagem nas diversas séries. Esse assunto tem sido pedido em avaliações como SAEB, etc., passando uma certa mensagem. Tá? E uma outra fonte de estímulo para que esse assunto seja coberto no ensino fundamental está nas Olimpíadas de Matemática. Tá? Então, há muito tempo, na Olimpíada Brasileira de Matemática, esse é um assunto que cai aí nas provas de todos os níveis, e mais recentemente, na OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, esse é um assunto que é explorado em todos os níveis, tá? Desde os garotos que fazem as provas do nível 1, de quinta série, até o ensino médio. Por falar nisso, as atividades que a gente vai fazer hoje à tarde sobre esse assunto são todas baseadas em problemas que caíram na OBMEP nesses últimos anos. Tá? Então, se você está trabalhando com um aluno de ensino fundamental, tá? Para já começar a despertar, tá? Esse assunto de tal maneira que lá no ensino médio, quando você chegar a problemas mais complicados, isso seja indolor, tá? Qual é o método fundamental aí de contagem? É contar, certo? Tá? E o que significa contar? Tá? Então, se você tem um conjunto, tá? E você tem que contar os seus elementos, tá? O método fundamental é aplicar a definição. Tá? E aplicar a definição é estabelecer uma correspondência, tá? Entre os elementos desse conjunto, tá? E um subconjunto dos números naturais. Tá? Então, o que você faz é associar a um desses elementos o natural 1, ao outro 2, ao outro 3, ao outro 4, ao outro 5. Tá? E aí, quando para o processo, tá? Você tem o resultado, que é a contagem desse conjunto. Tá? Então, uma coisa que todos vocês deveriam estar atentos, tá? É que se você faz, em qualquer nível, tá? Um problema de contagem, tá? E o aluno dá essa solução, tá? Ou seja, ele enumera exaustivamente, tá? De uma maneira consistente, sistemática, os elementos do conjunto, essa solução está perfeitamente correta. Mas eu queria que ele aplicasse, azar o seu, fizesse um problema em que a quantidade de elementos tornasse esse processo inviável. Tá? Então, se o aluno resolve um problema de contagem contando, está certo. Tá? É a sua função como professor criar problemas, criar situações em que você quer ensinar técnicas que isso seja desestimulado, tá? Pela quantidade de elementos que fazem parte dessa enumeração. Tá? Mas certamente, se você está ensinando, tá, o aluno a contar, passar por essa etapa é fundamental. Tá? Então, a gente está falando isso aqui para o ensino fundamental, mas isso vale também se você está ensinando combinatória no ensino médio. Tá? Tem que começar o ensino de combinatória do ensino médio, permitindo ao aluno fazer a ponte entre contagem por enumeração, tá? E os métodos mais sofisticados que envolvem, que não são nem tão sofisticados assim, tá? Mas que
são os métodos que envolvem usar as operações aritméticas. Então, para ilustrar essa transição, tá? Vamos fazer um problema bem simples. Tá? Então, eu vou perguntar de quantos modos você pode escolher um representante e um vice em um grupo de 4 alunos. Então, você tem 4 alunos, esses 4 alunos têm que designar um representante do grupo e um vice-representante, tá? E a gente quer contar de quantos modos isso pode ser feito. Pergunto, quantos de vocês estão loucos para dar uma resposta com uma fórmula aí para esse problema? Tem uma fórmula, né? Quem é que tem uma resposta assim, isso é um problema de quê? Então o pessoal que gosta de uma fórmula está logo pensando, puxa, isso aqui é um problema de arranjos, tá? Mas é um problema que a gente pode resolver de formas muito mais elementares. Então, se você está trabalhando com esse problema com alunos, tá? Esse é o primeiro problema que você está fazendo sobre o assunto, tá? Talvez a forma que os alunos utilizem para resolver seja listar, dar nomes, tá, às pessoas aí do grupo, vamos chamar de ABCD, as 4 pessoas, tá? E agora vamos exaustivamente listar todas as possibilidades, tá? Então, quais são todas essas possibilidades? Então, eu tenho que escolher um presidente, um representante e um vice. Então, uma possibilidade para escolher... então, se eu começar a fazer essa lista, assim, vou listar AC, BD, AB, AD, etc., não vou chegar a lugar nenhum, tá? Então, se eu simplesmente começar a fazer uma lista desordenada dessas pessoas, isso não me dá nenhuma garantia de que eu vá listar todos e que não vá repetir, tá? Então, é uma atividade matemática relevante saber fazer uma lista de maneira organizada. Tá? Então, faz parte até da gente saber contar, saber organizar essa enumeração. Então, a maneira razoável aí da gente organizar essa enumeração, e isso vai se refletir depois na solução mais madura, tá? Mais rápida aqui do problema. É você fixar A como representante, tá? E aí colocar as diversas escolhas que você tem. Então, fixando A como representante, eu posso colocar como vice B, C ou D. Tá? Então, esgotei todas as possibilidades em que o representante é A. Agora, faço a mesma coisa, fixando B como representante. Então, fixando B como representante, eu tenho A, C ou D, como a possibilidade para o vice. Agora, fixando C como representante, eu tenho A, B ou D. E, finalmente, se D for o representante, eu tenho A, B ou C. Ok? A partir do momento que você faz essa listagem organizada das possibilidades, tá? De onde resulta que a resposta ao nosso problema é 12, né? Que há 12 maneiras de você fazer essa escolha, tá? Você está preparando também o aluno, tá? Para ele passar a próxima etapa, tá? Que, na verdade, tem muito a ver com esse significado da contagem como correspondência aí com o subconjunto dos números naturais.
Então, essa segunda etapa é a utilização das operações aritméticas. Quando o aluno, quando a criança lá começa a atribuir significado para as operações aritméticas, né, de soma, da adição, da multiplicação, subtração, divisão, todos esses significados vêm da contagem, tá? Então, como é que você transmite a um aluno qual é a ideia de somar dois números? Tá? Somar 3 e 4, coloca 3 borrachinhas aqui num conjunto, ganhou mais 4, aí junta essas duas coleções e o resultado é 7. Tá? Então, as operações aritméticas são um instrumento natural, tá, para você abreviar essa contagem. E é interessante aí, quando a gente, por exemplo, corrige as provas aí da OBMEP, é que a gente encontra alunos em todos os níveis aí de sofisticação. Então, você dá um problema desse tipo, que dê para enumerar, tem gente que vai fazer a listagem completa. Tá? Tem aluno que chega aqui e percebe o seguinte: não preciso fazer isso, tá? Porque se eu listei, tá, aqui as pessoas as soluções em que A é o representante, tá, e achei 3, A não tem nada de especial, tá? Se são 3 aquelas escolhas começando com A, também vão ser 3 as começando por B, tá? E aí muitas vezes o que o aluno faz é não listar tudo, tá? Não precisa listar tudo, tá? Já sabe que vão ser 3 aqui, vão ser 3 aqui, vão ser 3 aqui, tá? E ele resolve o problema somando essas parcelas, tá? 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12. Tá? Então, quem resolve o problema dessa maneira, que é sem fazer a listagem completa, tá? Ele faz uma listagem para um caso. Tá? E aí observa que nos outros casos eu tenho a mesma quantidade. Tá? E tudo que eu tenho que fazer é reunir todas essas subcoleções, e isso corresponde a somar parcelas, tá usando o significado, tá, da adição. Tá? Um passinho a mais, tá, é do aluno que usa a multiplicação, tá, que na verdade é a grande estrela da resolução dos problemas de contagem, tá? Porque esse é o grande atalho, tá? Essa é a grande ferramenta, tá, que a gente usa, tá? A adição também, tá? Mas a ferramenta que de fato nos ajuda a resolver com muita eficiência problemas de contagem, tá, vem do significado da multiplicação, tá? Então, esse aluno, tá, no lugar de explicitamente escrever as 4 parcelas, tá, e somar, tá, ele faz uma coisa um pouco mais esperta. Tá? Ele percebe que esse problema tem a seguinte estrutura. Eu estou diante aqui de 2 escolhas. Tá? A escolha do representante do grupo, tá, e a de seu vice. Tá? Então, na verdade, tá, essas 4 colunas que eu fiz aqui, tá, correspondem às possíveis escolhas, a possível decisão, tá, que eu tenho para escolher o representante. Tá? Uma vez escolhido o representante, isso me leva a uma dessas 4 categorias. Tá? Há 4 possibilidades. E aí, como escolher um representante? Tá? Coloca meu problema exatamente na mesma situação, caso ele seja A, B, C ou D. Tá? As minhas escolhas para o vice mudam a cada passo. Então, por exemplo, se eu escolhi A aqui, eu tenho B, C ou D para escolher como vice. Se eu escolher B, eu tenho A, C ou D para escolher como vice. Mas, então as escolhas são diferentes, certo?
mas a quantidade de escolhas não se altera. Tá? Então, eu tenho 3 possibilidades aqui, tenho 3 aqui, e vou ter 3 possibilidades nos outros ramos aqui da minha árvore. Tá? Então, quem percebe isso, aí resolve esse problema de uma maneira ainda mais econômica. Né? Ele percebe que o que a gente tem, tá, é uma estrutura de árvore, tá, em que a cada passo eu tenho um determinado número de escolhas a fazer. Tá? Então, para escolher o representante, tá, eu tenho 4 possibilidades, tá, e essas 4 possibilidades correspondem a 4 galhos aqui da minha árvore. Chegando ao final do primeiro galho, eu tenho que escolher o vice. Tá? As minhas escolhas para vice dependem de quem eu escolhi como representante, mas não a quantidade delas. A quantidade delas é sempre a mesma. Tá? Então, eu tenho 3 possibilidades para cada uma desses 4 galhos. Tá? Então, se eu tenho 3 possibilidades para cada uma desses 4 galhos, o que eu tenho é a soma repetida, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3 que nós tínhamos ali, ou, de uma maneira mais abreviada, aí vem o significado da multiplicação. Né? Multiplicação é uma soma abreviada, né? Uma soma repetida. Então, isso vai ser 4 vezes 3, que é igual a 12. Tá? Então, essa, tá, é a principal ferramenta, tá? E é tão importante que, em geral, a gente destaca esse fato enunciando o famoso princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, que nada mais é do que recordar o significado básico da multiplicação. Tá? Então, não tem nada de sofisticado aqui no princípio multiplicativo, ele apenas nos recorda, tá, que a multiplicação é a operação que faz somas de parcelas repetidas. Tá? Então, feito, expresso aqui sobre a forma, tá, de problemas aí de contagem, tá? Uma maneira que a gente pode anunciar esse princípio é a seguinte. Tá? Então, se uma decisão D1 pode ser tomada de P modos. E aí eu vou colocar isso aqui com uma letra em outra cor, porque essa é a parte mais importante aqui desse enunciado. Qualquer que seja esta decisão, a decisão D2 pode ser tomada de que modos? Então, número de modos se tomar consecutivamente D1 e D2 é o produto P vezes Q. Tá? Então, a demonstração é aquela lá, tá? Então, se você tem P modos para tomar a primeira decisão, você vai tomar consecutivamente 2 decisões, isso pode ser representado por uma árvore, tá? No primeiro ramo corresponde à primeira decisão, o segundo ramo corresponde à segunda decisão. Tá? Se no primeiro ramo você tem P possibilidades e cada uma dessas decisões nos levam a Q possibilidades na segunda etapa,
tá? Então o número de possibilidades de tomar as duas decisões, tá? É o produto P vezes Q. Então, de posse do princípio multiplicativo, tá? É claro que a gente aborda aquele problema de uma maneira ainda mais rápida, né? A partir do momento que a gente tem isso, a gente não precisa desenhar essa árvore, tá? O que a gente precisa descrever, tá? Quais são as etapas de decisão. Tá? Então, para fazer isso, para aplicar aqui o princípio multiplicativo a esse nosso problema simples, você tem que ter bem claro, tá, que para escolher, para fazer o que se pede aí no problema, tá, nós vamos pensar numa primeira etapa, que é a escolha do representante, e numa segunda etapa, que é a escolha do vice. Tá? Então, nós descrevemos o processo de formar essa dupla representante-vice como um processo que tem duas etapas. A primeira etapa, a escolha do representante, pode ser feita de 4 modos. Tá? Pode ser A, B, C ou D. Tá? E aí vale o que está em amarelo aqui. Qualquer que tenha sido, tá, essa decisão tomada nessa primeira etapa, a escolha do vice pode ser feita de 3 modos, porque pode ser escolhido como vice todos, exceto aquele que foi escolhido como representante. Tá? Então vale isso aqui. Tá? Qualquer que seja essa decisão tomada, eu tenho 3 possibilidades. Tá? E aí, o resultado é o produto, tá, desses 2 fatores, resultando, tá, em 12 possibilidades no final. Tá? Então, a multiplicação é a nossa grande estrela. Tá? Mas eu vou colocar as outras operações, tá? Também aparecem. Não sei nem se a gente vai resolver aqui hoje problemas envolvendo as outras operações, mas elas são fundamentais também. E, na verdade, problemas, por exemplo, que requerem usar divisão são mais difíceis. Mas é uma ferramenta fundamental. Ainda acho que deve ter algum de vocês falando, tudo bem, mas eu ainda não estou convencido de que realmente seja melhor, tá, a gente usar esse processo do que usar as fórmulas. Eu que sou craque aqui em arranjos, combinações e permutações, tá, no lugar de perder esse tempo todo, tá, listando isso aqui ou fazendo produtos, tá, eu preferiria ensinar para meus alunos, tá, que se trata de uma situação em que eu tenho que escolher 2 de 4, em que a ordem interessa, porque um é representante e o outro é vice, logo eu enquadro diretamente aí na fórmula do arranjo e resolvo o meu problema. Tudo bem, então vamos fazer, tá, um outro exercício, tá, que é o seguinte.
Então, o problema é esse aqui. Você tem uma bandeira que é formada por 3 listras. Tá? E aí você tem 4 lápis de cor. Lápis amarelo, lápis azul. Deixa eu ver se eu tenho 4 lápis de cor mesmo. Um lápis verde e um rosa. Tá? E a nossa tarefa é pintar essa bandeira, tá? Usando quantos lápis aqui você quiser. No mínimo, você vai usar quantos lápis aqui? Então, a restrição aqui é que regiões adjacentes não podem ter a mesma cor. Então, no mínimo, você vai usar quantos lápis aqui? 2. Você pode usar 2 ou pode usar 3, tá? E a pergunta é de quantos modos a gente pode fazer isso? Então, o pessoal que é craque em fórmula, qual é a fórmula combinatória clássica que resolve esse problema? É arranjo ou combinação? Ou será permutação? Então, o ponto é que não é arranjo, nem combinação, nem permutação. Ou seja, quem sabe resolver, tá? Problema de contagem apenas enquadrando situações em fórmula, tá? Já se ferra quando chega nesse ponto, tá? Porque esse problema não se enquadra entre as soluções clássicas. Ele até pode ser resolvido com essas ferramentas e algo mais, mas aí você vai precisar usar outras operações aritméticas de qualquer modo, tá? Esse que é o ponto. Tá? Se o que você pensa, tá, no princípio multiplicativo, tá, esse problema tem uma solução natural, tá, e completamente elementar, tá, simples. Então, qual é a ideia do princípio multiplicativo? É você decompor, tá, o seu processo, tá, de formar os objetos a serem contados. Tá? Então, no fundo, você está pensando como o aluno tá, que enumerou todas aquelas possibilidades. Tá? Só que você não vai fazer essa enumeração explicitamente, mas você vai se colocar na mesma disposição de quem fizesse essa enumeração de maneira exaustiva, consistente. Então, para fazer isso, você tem que pensar em etapas de realização. Então, se coloca no lugar aqui, tá, de quem vai fazer a pintura aí da bandeira. Então, uma pessoa que vai pintar essa bandeira, tá, vai ter que ter etapas naturais de fazer isso. Tá? Você começa escolhendo qual é a cor de uma lista, depois passa para a lista seguinte, depois passa para outra lista. Tá? Bom, a gente ainda tem aqui uma certa liberdade para escolher de onde vai começar a pintar a bandeira. Vocês querem começar a pintar essa bandeira de onde? Tanto faz, tá? Mas, já que tanto faz, tá? Que tal começar da ordem natural para a gente, que é fazer as coisas aqui, tá, de cima para baixo. Então, essa primeira lista aqui, tá, vai ser a primeira etapa da nossa escolha. De quantos modos eu posso fazer o preenchimento dessa primeira lista? 4 modos. Tá? Então, escolhi, tá, pintar essa lista. Qual é a lista que vocês querem pintar depois? Essa ou essa?
Quem acha que é melhor começar com essa aqui agora? Que é mais fácil considerar essa aqui? Ninguém acha melhor? Eu acho. Mas já que vocês não acham, tá? Vamos começar pela aqui do meio primeiro. Então, no momento que você fez essa escolha, tá? Digamos que você tenha escolhido pintar de amarelo, tá? Essa faixa. Então, nesse momento, você vai pintar a segunda faixa. Se você vai pintar a segunda faixa, tá? Quantas são as possibilidades que você tem? 3, porque você pode usar, tá? Qualquer uma das cores, exceto a que foi utilizada na primeira faixa. Então, veja bem, as suas decisões dependem do que você escolheu para a primeira faixa, mas não a quantidade delas. Está valendo o que está em amarelo ali. Qualquer que seja essa decisão, eu tenho 3 possibilidades. Tá? Digamos que eu tenha escolhido aqui pintar de azul. Aí eu vou pintar a terceira faixa. Quantas são as possibilidades de escolha aqui? 3 ou 2 ou 4? A única cor que é proibido utilizar aqui é a que foi utilizada na segunda faixa. Ah, pode pintar de amarelo? Pode. A única restrição é que faixas adjacentes, tá, não podem ter a mesma cor. Tá? Então eu tenho 2 possibilidades aqui. 3. Tá? Então eu posso ter escolhido, por exemplo, até o próprio amarelo. Tá? É uma das minhas possíveis escolhas. Tá? E o que a gente está usando aqui é o princípio multiplicativo com mais etapas. Tá? Então, é como se aquela nossa árvore lá abrisse novos galhos. Tá? E o resultado, tá, vai ser 4 vezes 3 vezes 3, tá? Cujo resultado vai dar 36 possibilidades, tá, para esse preenchimento. Tá? Bem, conforme eu comentei agora há pouco, essa escolha, tá, das listas aqui de cima para baixo, tá, não é a única forma, tá, da gente fazer o preenchimento da bandeira. Tá? Então, alguém que resolvesse pintar essa bandeira, seria plenamente razoável, tá, uma pessoa escolher pintar essa bandeira de outro modo. Tá? Então, uma pessoa poderia começar aqui, para a qual ela tem 4 possibilidades de escolha. Tá? Depois, já que eu comecei com a extrema de um lado, vamos passar para o extremo do outro lado. Tá? Então, se eu fizer isso, quantas são as possibilidades de escolha que eu tenho aqui para essa faixa? 4 também, porque a minha única restrição é que eu não posso utilizar... não tem restrição nenhuma por enquanto, né? Porque ela não está adjacente a nenhuma faixa já preenchida. Então, em princípio, existem bandeiras em que eu coloco amarelo, azul, verde e rosa aqui. Tá? Então, digamos que eu tenho escolhido o azul para colocar aqui. Tenho 4 possibilidades. Tá? E aqui, quantas são as possibilidades para a faixa central? Pois essa, tá, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, tá, ao aplicar o princípio multiplicativo. Tá? Porque o que acontece, tá, é que depende do que você escolheu para pintar aqui. Se a sua escolha foi como está aqui na figura, tá, isto é, se você escolheu para pintar a última faixa uma cor diferente da utilizada para a primeira faixa, tá? Então você não pode usar nenhuma nem outra, portanto você tem 2 possibilidades. Mas no lugar de ter pintado aqui com azul, nada me impediria de ter pintado aqui, tá, com amarelo. Nesse caso, quantas seriam? 3. Então, isso, tá, corresponde a uma situação, tá? Ou seja, esse resultado aqui depende das escolhas anteriores. Então, o que está acontecendo aqui, tá, é que com essa ordem de preenchimento
que a gente escolheu aqui para a bandeira, a gente está violando o que está em amarelo aqui. Tá? Ou seja, o número de modos de tomar a próxima decisão, tá, depende do que foi feito anteriormente. Tá? Então, como é que você lida com isso? Bem, para esse problema, tá, a melhor coisa é evitar, tá, essa ordem de preenchimento. Tá? Mas há situações, tá, em que não tem jeito, tá? Você tem que lidar com isso, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Então, será que tinha, tá, alguma maneira que nos orientasse para que essa forma aqui de preenchimento é preferível à segunda? Será que a gente podia ter desconfiado, tá, que realmente fazer desse modo aqui é preferível a esse? Ou seja, será que dava para ligar um alarme de que você vai começar daqui, depois ir para cá? Epa, isso aí talvez eu me ferre fazendo isso. Será que tem alguma coisa que nos alerte a respeito disso? Então, eu acho que alguns de vocês, tá, tiveram a sorte aí de aprender a fazer contagem com o Morgado, tá? Nosso colega, nosso coautor aí dos livros. A minha experiência como aluno do Morgado foi exatamente essa. No curso, na segunda série, eu tinha aprendido análise combinatória, tá, da maneira clássica, isto é, tá, joga as fórmulas para o alto e aí vê qual é que cai aí para resolver um determinado. Coisa que funciona muito bem enquanto professores e alunos têm aquele acordo tácito de que o professor só vai perguntar um problema que caia em uma das fórmulas, né? Então, enquanto tiver nisso, está todo mundo feliz, tá? A vida é fácil, enquadra o problema numa fórmula, os alunos pensam que sabem contar, tá? Tiram boas notas, aí sai um pouquinho disso, pronto, não consegue caminhar nem mais um passo. Então, e aí no terceiro ano, no vestibular, então eu tive aula com o Morgado, aí se abriu, tá, um outro mundo, tá, de que atacar problema de contagem. As fórmulas são úteis, tá, algumas das fórmulas são úteis, tá, mas elas são apenas uma peça aí dessa engrenagem que se apoia mesmo no significado, tá, de que você quer enumerar de maneira esperta os elementos e abreviar essa enumeração usando as operações aritméticas. Pois bem, o Morgado, em todos os livros que ele escreveu a respeito de contagem, tá, tem o que eu chamo dos mandamentos do Morgado. Tá? Que nos auxiliam, tá, um pouco, tá, a gente não se meter nesse tipo de enrascada que tem aqui. Tá? E se a gente se meter nessa enrascada, porque é inevitável, em geral, isso vai nos colocar mais próximos da saída do que se adotássemos, tá, um outro processo. Tá? Então, quais são os mandamentos do Morgado? São 3 mandamentos aqui para resolver problemas de contagem. Que ele chama de postura. Então, postura significa não fique, ao resolver um problema de contagem, tá, esperando que a resposta caia do céu. Tá? A primeira atitude que você tem que ter é se colocar no papel de alguém, tá, que tenha que gerar os grupamentos pedidos. Então, é um problema de colorir bandeira, tá? Então pensa, eu tenho que colorir essa bandeira. Tá? Se eu tiver que colorir essa bandeira, tá, o que eu vou fazer? Tá? E aí, ao descrever o que você vai fazer, você deve tentar identificar quais são as etapas naturais de formação desse grupamento. Tá? Então, aqui, me coloquei na pele de alguém que vai ter que colorir a bandeira, tá? E aí, obviamente, essa pintura da bandeira vai ser feita em etapas que correspondem às escolhas das cores das listas. Tá? Tem que pintar uma lista, depois outra lista, depois outra lista. Pronto. Tá? E a terceira,
que é o que nos ajudaria, tá, a evitar dificuldades aqui, tá? O terceiro mandamento é não adiar dificuldades. Que se traduz do seguinte modo: quando você tem uma escolha para a tomada das diversas decisões, tá? É uma boa ideia você, em cada etapa, escolher a possibilidade em que você tenha o maior número de restrições, quer dizer, aquela que seja mais restritiva. Tá? Então, vamos ver como é que isso se aplica, de fato, ao meu problema. Tudo bem, começamos em ambas as possibilidades, tá, pela lista de cima. Tá? 4 possibilidades. Tá? Na hora de escolher a segunda decisão, quem fez isso aqui é o cara que, vou ter que pensar o que eu vou colocar aqui na segunda lista, depende do que eu coloco. Vamos logo para a lista de baixo, porque ela não tem nenhuma restrição. Tá? E isso contraria o terceiro princípio. Tá? Então, o terceiro princípio num problema desse tipo, tá, você escolher aquela decisão que for mais afetada pelo que você fez antes. Então, se você escolheu pintar a primeira lista, tá, das 2 listas que faltam, a que é afetada é a segunda. Então, é melhor você atacar logo essa decisão, tá, porque tem a chance, tá, de que isso vai te poupar, tá, de considerar casos, tá, como ocorreria, tá, em outra situação. Tá? Agora, como eu disse, não há garantia de que isso necessariamente vai nos livrar de... Que coisa. Não. Eu apertei alguns botões aqui há alguns dias, aí gerou esse negócio. Eu não sei como desapertar. Esse que é o problema. Então, vamos fazer mais um exemplo, tá? Que coloca isso aí de maneira bem clara. Então, vamos resolver esses 2 problemas aqui, tá? Vou querer contar quantos são os números de 3 algarismos distintos e vou querer também contar quantos desses são números pares. Então, vamos adotar os princípios aí do Morgado para resolver o problema. Tá? Então, você quer formar um número de 3 algarismos distintos. Então, números de 3 algarismos, tá, são números que vão de 100 a 999. É claro que nem o 100 nem o 999 estão entre os que eu vou contar, porque eles não têm algarismos distintos. Tá? Mas eu quero deixar claro que eu não conto 0,75, por exemplo. Tá? Tem que ter... O primeiro algarismo tem que ser diferente de 0. Tá? Então, já ao colocar esses 3 tracinhos aqui, já me coloquei aqui no princípio que eu tenho que formar esse grupamento. Estou pronto, tá, para formar um número de 3 algarismos distintos. Tá? Segundo, dividir em etapas, também já fiz. No momento que eu marquei esses 3 tracinhos aqui, está claro para mim que eu vou ter que escolher um dígito de cada vez. Tá? Agora,
eu tenho que escolher a ordem de escolha dos dígitos. Tá? Então, tem alguma... Em princípio, eu podia começar daqui, podia começar daqui, mas a gente, adotando o princípio 3 aqui do Morgado, tá? O mandamento 3, ele diz que a gente, para evitar problemas, tá, deve começar da decisão que seja mais restritiva. Qual a decisão que é mais restritiva aqui? É o algarismo das centenas, tá? Primeiro algarismo aí da esquerda para a direita. Porque, para esse algarismo, eu tenho essa restrição de que o zero não cabe lá, o zero não pode ser usado lá. Tá? Então, para fazer essa escolha, eu tenho 9 possibilidades. Tá? Qualquer algarismo de 1 a 9. Ok? Digamos, por exemplo, que eu tenho escolhido um 7 aqui. Tudo bem, posso ter escolhido um 7. Qualquer algarismo de 1 a 9. Aí eu vou passar para a segunda etapa. Agora, eu tenho uma restrição, tá, para esses... qualquer um dos outros dígitos. Tá? Então, na verdade, é indiferente aqui você escolher esse ou esse aqui para prosseguir. Tá? Vamos escolher esse. Então, quantas são as possibilidades? 9 também. Porque eu posso usar todos menos o das centenas. Inclusive, o zero, que era proibido aqui pode ser usado. Tá? A única coisa que eu não posso usar é o algarismo que foi utilizado para centenas. Então, tenho 9 possibilidades. Oi? Não, eu não posso usar... Os números devem ter algarismos distintos, tá? Então, o 7, que foi a minha escolha aqui, que eu usei para exemplificar, não pode ser usado. Então, você pode usar qualquer um, exceto o que você usou no das centenas. Então, por exemplo, você pode ter colocado 0 aqui. Tá? É uma escolha possível. E, finalmente, no que sobrou, o que eu posso usar? Tudo menos esses 2. Portanto, eu tenho 8 possibilidades. O resultado é 9 vezes 9 vezes 8, que é o quê mesmo? Hein? 648. Só para mostrar como é que realmente o terceiro princípio nos salva aqui de dificuldade nesse problema, se eu tivesse optado, tá, em preencher esses algarismos da direita para a esquerda, que é uma maneira razoável também de formar esse número, eu teria quantas possibilidades aqui para o primeiro? 10. Aqui, eu posso usar qualquer coisa menos o que foi utilizado aqui. 9. Tá? E aqui? Agora que eu... E essa, não somente, tá, você se coloca, tá, em dificuldade ao fazer isso, como às vezes, pior ainda, tá, você não percebe que está em dificuldade. Tá? Quando você percebe que se ferrou, tá, não é tão mal, porque você vai e começa de novo. Tá? O problema é que às vezes você não percebe que se ferrou. Então você resolve esse problema, fala 10, 9, 8. Mas não é 8, tá? Porque vai depender, tá, do que você usou, tá, aqui antes. Tá? Na verdade, isso depende de você ter ou não usado o 0. Se você não usou o 0, se você usou 7 e 5, não. Se você usou, por exemplo, 7 e 5 aqui, o que vai poder entrar aqui são todos os algarismos, exceto o 7, o 5 e o 0. Então, pode ser 7 também.
Agora, se o 0 foi usado, como aqui, tá? Aí você só não pode usar o 7 e o 0, são 8 possibilidades. Então, você tem aqui, outra vez, aquela palavra que é sinônimo de me ferrei, tá? Depende, tá? Chegou no depende, é sinal de que o seu... você não foi bem sucedido, tá? Usando o princípio multiplicativo. Não é que não tenha conserto, tá? Tem conserto. Tá? Ou seja, essa solução está errada? Não. Tá? Você poderia, chegando aqui, ter perguntado, depende. Depende de quê? Depende de ter ou não usado o 0 antes. Tá? E aí, contar separadamente os dois casos e reunir depois. Tá? E às vezes, isso é o que você tem que fazer mesmo. Tá? Às vezes não tem jeito. Às vezes você usa, tá, os mandamentos do Morgado direitinho, tá lá acreditando que vai se dar bem, tá? E mesmo assim você se ferra, entre aspas, tá? Você não consegue usar num passo só o princípio multiplicativo. Tá? Mas tá claro aqui, ou seja, quem cumpre aqui os preceitos do Morgado, faz as coisas direitinho, faz a sua obrigação direitinho, tá? Consegue chegar ao resultado de maneira indolor. Tá? Quem faz isso aqui tem problemas. Dá até para sair desse problema, mas complicar desnecessariamente a situação. Tá? Agora, vamos contar quantos desses números são pares. Contar quantos desses números são pares. Então, a mesma coisa, tá? Vamos, seguindo aqui os dois primeiros mandamentos, nos colocar no lugar de quem vai escrever um número de 3 algarismos distintos, número par de 3 algarismos distintos, tá? Dividir em etapas, tá? E agora vamos procurar usar o princípio 3, tá, para escolher qual é o algarismo que a gente vai escolher em primeiro lugar. Então, nesse caso, onde é que a gente tem restrições aqui? Agora, você tem restrição aqui, porque não pode entrar o 0. Tá? E você tem restrição aqui, porque como o número tem que ser par, tá? Só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá? Então, isso aí já é sinal de que talvez a gente se ferre aí no final. Tá? Então, se você tem ambos aí com restrições, tá? Isso já é um sinal de que só com o princípio multiplicativo a gente não vai conseguir resolver o problema. Já é uma indicação. Tá? Mas, de qualquer maneira, de acordo aqui com o princípio 3, tá? Por onde é que nós deveríamos começar esse preenchimento? Pelo algarismo das centenas ou das unidades? Então, uma maneira de interpretar esse princípio é escolher a casa mais restritiva, que tem mais restrições. Tá? Então, dentro desse princípio, parece razoável, não faz muita diferença, tá? Mas parece razoável, tá? A gente começar por aqui, tá? Que é a casa que tem mais restrições, porque aqui eu só posso usar os dígitos 0, 2, 4, 6 ou 8, portanto, eu tenho quantas possibilidades? 5. Então, a minha primeira etapa é escolher esse dígito, e eu tenho 5 possibilidades de escolha. Tá? Bom, agora eu vou passar a próxima escolha, tá, que é mais restritiva. E qual é ela? Vamos atacar agora, tá, o primeiro dígito. Tá? E de quantos modos eu posso escolher esse dígito aqui? Esse que é o problema.
tá? Infelizmente, tá? Depende. Tá? Então, e é claro que se eu fizesse o contrário, eu chegaria no mesmo problema, tá? Ou seja, se eu escolhesse aqui em primeiro lugar, eu teria 9 possibilidades, e aí na hora de escolher aqui, tá? Dependeria dessa escolha. Tá? Então, as duas soluções são quase equivalentes aqui. Mas vamos continuar nessa nossa solução. Tá? Então, aqui não tem jeito. Tá? Você vai ter que usar algo a mais, tá, do que o princípio multiplicativo. E, na verdade, o princípio multiplicativo te orienta como é que você prossegue a solução. Tá? Então, depende por quê e de quê. Então, primeiro, por que depende? Depende de eu ter ou não escolhido o 0, tá, aqui nessa casa. Tá? Porque se por acaso esse meu número terminar com 0, tá, quantas são as minhas possibilidades aqui? 9. Porque aí eu posso usar qualquer coisa, tá, exceto o 0. Tá? Então é 9. Agora, se não foi o 0 que entrou, foi o 2, por exemplo, quantas são as possibilidades lá? 8. Porque aí, além do 0, que é permanentemente impedido de ocupar aquela casa, tá, eu tenho a restrição do algarismo que entrou aqui. Tá? Então, é 9, tá, ou 8. Tá? E, na verdade, isso que está aqui, tá, nos dá a solução do problema. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer para resolver esse problema, tá, tudo bem, eu tentei contar, tá, os elementos aqui do meu conjunto, tá, de uma vez só, fazendo uma hierarquia de etapas de decisão, tá, e resolver rapidamente pelo princípio multiplicativo. Não consigo fazer isso. Tá? Então, o que eu faço? Eu, na verdade, eu vou pegar, tá, esse meu conjunto e vou subdividi-lo em 2 partes, tá, e contar separadamente. E essa subdivisão, tá, é orientada, tá, por essa dependência aqui. Tá? Então, depende de quê? Como eu falei, depende do último algarismo ser 0 ou não. Então, na verdade, a gente vai subdividir esse conjunto, tá, em 2 classes. Tá? A classe daqueles números que são pares, 3 algarismos, com algarismos distintos, terminados por 0, tá? E daqueles que são pares, mas tem 2, 4, 6 ou 8 aqui no último algarismo. Tá? A gente vai contar separadamente esses 2 subconjuntos, tá? E fazer o quê? Somar. Essa, aliás, por alguma razão, é uma dúvida existencial que muita gente tem. Devo somar ou multiplicar? Tem razão para isso, gente. Quando você está pegando, tá, uma situação, subdividindo em casos, tá, casos disjuntos, você conta separadamente e soma. Quando você tem etapas de decisão, tá, você está formando uma árvore de enumeração, você vai multiplicar. Tá? Realmente não há razão aí para confusão, tá? Se a gente está pensando realmente aqui no problema de contagem. Então, é isso que eu vou fazer. Tá? Eu vou contar separadamente. Então vejam, o princípio multiplicativo, infelizmente, aqui não nos leva até o final. Tá? Ele falha para nos dar, numa única tacada, a solução. Mas ele nos orienta sobre como é que prossegue a solução. Tá? Ou seja, falhou por quê? Porque depende daquela primeira escolha. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar separadamente. Tá? A gente vai contar os números que são terminados com 0. Então, se eles são terminados com 0, a gente já fixou o último algarismo. Tá? O último algarismo é 0. Tá? E aí, a próxima escolha é escolher o primeiro algarismo. Então, quantas são as possibilidades que a gente tem aqui?
Então, aqui, 0 é o único proibido. Tá? Eu tenho 9 possibilidades. Tá? Digamos que tenha sido um 7, por exemplo. E agora, para o último que falta, o que eu não posso usar? Nem o 0, que foi fixado, nem o que eu utilizei na primeira casa, sobram 8. Então, eu tenho 9 vezes 8, 72. Tá? Então, contei essa parte de cá. Nessa parte, tem 72 elementos. A outra subcoleção a contar são dos números terminados em 2, 4, 6 ou 8, porque o número tem que ser par. Bom, agora, eu vou começar o preenchimento pelo mais restritivo, que é o último algarismo de novo. Tá? Quantas são as possibilidades que eu tenho aqui? 4. Também se o aluno resolve, por exemplo, fazer separadamente aqui, terminado com 2. Conta quantos são os terminados com 2. Depois, conta quantos são... Aí provavelmente vai perceber, é igual, tá? Então, no lugar de contar isso aqui como uma única parcela, ele podia contar como 4 parcelas iguais, tá? Vai dar no mesmo, tá? Então, de qualquer maneira, eu tenho 4 possibilidades para esse dígito. Digamos que eu tenho escolhido aqui 4 para entrar. Para não fazer confusão, vou escolher o 6 aqui. Agora, vou escolher o primeiro. Primeiro dígito não pode ser o que eu escolhi para ser o algarismo das unidades, nem pode ser o 0. Então, agora eu tenho quantas possibilidades? 8. Digamos que eu tenho escolhido 7 aqui também. E, finalmente, quantas são as possibilidades aqui para o que sobrou? 8 novamente, que pode ser qualquer coisa, exceto quem entrou nas centenas, quem entrou nas unidades. Então, 8 vezes 8 vezes 4 dá 256, né? 8 vezes 8, 64, vezes 4, 256. Qual a resposta? Só um eu multiplico? Só um, né? Então, o resultado é 328. Tá? Nesse momento, tá, nas aulas do Morgado, ele sempre comentava, tá, uma outra solução para esse problema. A gente pode poupar, tá, um pouco de trabalho aqui nesse problema, se a gente tiver a inspiração. Então, porque você tentou resolver esse problema, tá? E aí não conseguiu usar o princípio multiplicativo. Tá? Então, às vezes, uma estratégia que a gente pode pensar em fazer, tá? Tá bom, será que contar os números ímpares é mais fácil que contar os pares? Porque se for, tá? Como eu já resolvi esse problema aqui, tá? E achei 648, esses são todos os números de 3 algarismos distintos. Se eu contar os ímpares, para contar os pares, basta subtrair. Tá? Então, quem faz isso, na verdade, está, de uma certa maneira, fugindo aqui da dificuldade. Às vezes dá certo, tá? Às vezes não dá. Tá? Nesse caso, dá. Tá? Então, se você conta... você conta os ímpares de 3 algarismos distintos, tá? Olha só por que a gente pode resolver diretamente. Começamos pelo último algarismo. Quantas são as possibilidades? 5.
exatamente como aqui, porque você pode usar qualquer coisa, quer dizer, aqui você podia usar 0, 2, 4, 6 ou 8, lá você pode usar 1, 3, 5, 7, 9, a quantidade é a mesma. Tá? Aí passamos para cá. Então, de quantos modos agora, depois de ter escolhido o último algarismo, você pode escolher o primeiro? Não é mais depende, tá? Agora é 8 sempre. Porque, como você não há a possibilidade de você ter escolhido o 0 aqui, tá? Já que ele tem que ser um número ímpar, tá? Você sempre vai ter a restrição de não poder usar o dígito, o algarismo que apareceu nessa casa, nem o 0. Tá? Então, são 8 possibilidades. E aí, qualquer que tenha sido esse algarismo escolhido, quantas são as possibilidades aqui? 8. Então, 8 vezes 8 vezes 5 dá 320. Tá? E aí, você tem que os pares são 648, que é o número total de números com 3 algarismos distintos, menos aqueles que são ímpares, tá? O resultado são 328 pares. Tá? Então, o Morgado apresentava essa solução, tá? Às vezes relutantemente, às vezes quando alguém sugeria, porque ele tinha uma grande preocupação, tá? De que, às vezes, a gente, quando ensina métodos de contagem para os alunos, a gente quer mostrar para os alunos a solução que dê menos trabalho, tá? Que seja mais, assim, sacada melhor. Tá? Isso normalmente não é muito útil para os alunos. Tá? Então, aquela solução lá em que você chega à dificuldade, tá? E aí divide em casos, tá? Essa é a solução que funciona no caso geral. A maior parte das situações, você quando resolver o problema pelo complementar, tá? Você chega a dificuldades parecidas. Tá? Então, você tem um problema igualmente difícil, depois você ainda tem que subtrair do total. Tá? Nesse caso, realmente resolve. Tá? Então, se um aluno, tá, sugere uma solução desse tipo, ótimo, tá? Valorize. Mas não procure passar para os alunos de que o ideal num problema de contagem é necessariamente fazer a coisa da maneira mais breve possível. Então, um aluno que aqui, por exemplo, faz separadamente 2, 4, 6 ou 8, é até bom você dar um toque, olha, você não precisava ter feito separadamente, porque é claro que se você resolveu por 2, o resultado por 4, por 6 e por 8 vai ser a mesma coisa, tá? Você podia ter poupado o seu tempo, mas essa é uma solução ótima, legal. Tá? Notem que eu não falei nada aqui a respeito de combinações, que aliás, é uma fórmula combinatória fundamental. No livro, Temas e Problemas Elementares, a gente fala um pouquinho aqui sobre a fórmula das combinações. Mas o ponto principal é que tem um bocado de coisa que a gente pode fazer com os alunos antes de chegar lá. Tá? E é necessário dar tempo aos alunos de solidificar essas técnicas básicas, tá, que se ligam com processos de enumeração, tá, e das operações aritméticas antes de chegar lá. Tá? Hoje à tarde, como eu disse, vocês vão trabalhar em situações que caíram nas provas da OBMEP. E essas situações, várias delas são da prova do nível 1, tem talvez uma ou outra que seja do nível 2 ou 3, tá? E, portanto, dá para resolver os problemas todos que vocês vão trabalhar hoje à tarde unicamente usando essas ideias. Tá? Princípio multiplicativo, separando em casos, aí se for necessário. Tá? E a gente
hoje à tarde ver como é que vocês saíram na resolução desses problemas. Tá? Tchau, gente. Até a próxima. Não.